bem-aventurados limpos de coração, porque verão, bem-aventurado. Quem quer ver Deus aqui? Amém. Quem quer ver Deus? Amém. Oh, glória a Deus. Então, o que a gente precisa ser para ver Deus? Limpo de coração. Então, o segredo está aí. Quem quer ver Deus precisa ser limpo dele. Limpo de coração. Amém? Essa palavra, eu queria te convidar, se você puder, para ficar de pé mais uma vez, para que você pudesse dar a mão ao seu irmão e à sua irmã. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que você seja um profeta agora, tá? Amém? Quem é profeta aqui, levanta a mão, fala assim: eu sou profeta. Eu sou um homem de Deus. Cadê os homens de Deus aí? Levanta a mão os homens de Deus. Amém? Isso. As mulheres de Deus, levanta a mão as mulheres de Deus. Amém. Glória a Deus. Opa, só tem um homem e mulher de Deus aí. Então, homem e mulher de Deus, quando ele ora no nome do Senhor, o que acontece, Júnior? Milagres acontecem, coisas grandes acontecem, não é assim? Então, nós temos uma autoridade que nós podemos exercer aqui agora. Então, você vai escolher o da direita ou da esquerda. Olha quem que você acha mais bonito e ora com aquele que é menos bonito. Amém? Então, você olha para o seu irmão, dê a mão para ele. Eu queria que você fizesse algo agora. Que você orasse por essa pessoa. Que você pedisse a Deus para que Deus pudesse abrir o entendimento dessa pessoa que está ao seu lado. Que você pudesse orar e falar assim: Deus, eu quero te pedir algo essa noite, nessa palavra. Quando a palavra do Senhor for liberada, que essa palavra venha como fogo queimar no coração desse meu irmão. Que o Senhor possa dar entendimento a ele dessa palavra. Que essa palavra seja para ele pão e vida. Que essa palavra seja para ele, Senhor Deus, capaz de fazer ressuscitá-lo, de curá-lo, de restaurá-lo. Amém? Essa é a direção da oração. Então você pode fazer isso agora? Amém? Então vamos começar em oração? Comece a orar pelo seu irmão. Interceda por ele agora. Peça o Espírito de Deus para que ele possa bradar, falar no coração, trazer entendimento, trazer vida. Ministra na ousadia do Espírito. Um tempo de renovo, um tempo do cego enxergar, um tempo do surdo ouvir, um tempo dos coxos se colocarem de pé. Sim, Senhor, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é poderosa para transformar. A Tua palavra é poderosa para ressuscitar, para dar visão a cegos, para fazer os surdos ouvirem. A Tua palavra é poderosa, meu Deus e meu Pai, para fazer os coxos andarem. Por isso, Senhor Deus, libera esta palavra sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Que a palavra do Senhor, ó Deus, seja como fogo que queima. Que a palavra do Senhor, meu Deus e meu Pai, seja como força do Senhor, como aquela espada de 2 gumes que vai penetrar no mais profundo e que vai fazer divisão de alma e espírito, juntas e medulas, trazendo entendimento, trazendo compreensão, trazendo vida a este meu irmão, Senhor. Sim, meu Deus e meu Pai, nós repreendemos agora toda a artimanha do inferno, toda a obra forjada, tudo aquilo que vem contrário aos filhos e às filhas do Senhor. Nós agora manietamos os poderes das trevas, nós mandamos embora e nós ministramos a vida, o entendimento, a revelação, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Seja visitado pelo poder do Espírito, amém? Glória a Deus. Fala com o seu irmão, fala assim: seja visitado por ele agora. Seja visitado pela palavra poderosa, em nome de Jesus. Aí você dá um abraço gostoso, dá um beijo na testa do irmão, e aí você pode se assentar, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amados, nós estamos falando das bem-aventuranças. Nós já sabemos que a bem-aventurança, ela também pode ser compreendida como felizes, pessoas felizes. Felizes são aqueles. Nós já entendemos que a bem-aventuranças, ela é dita num contexto onde que na realidade, né, o povo vivia totalmente na contramão das bem-aventuranças do Senhor. Quando o Senhor Jesus ele começa a falar das bem-aventuranças, ele começa a falar de um propósito do coração de Deus para nossas vidas. Mas ele fala num contexto onde tudo é diferente, a disputa impera, né? O contexto é de ninguém ser misericordioso, o contexto é de cada um por si, né? Eu acho que talvez nem que Deus por todos, mas é cada um por si, Deus por si mesmo. Então o contexto ao qual a palavra é proferida,
é um contexto que está andando na contramão do propósito do coração de Deus. E o Senhor Jesus começa a falar coisas tremendas, explicar coisas tremendas. É impressionante como a palavra de Deus, ela é tão simples, mas é tão poderosa para te transformar. Se nós dermos ouvidos para ela e andarmos nessa palavra, certamente que nós vamos colher a transformação de vidas. Mas não é só a transformação da minha ou da sua, mas nós também seremos pessoas que seremos usados por Deus para transformar outras vidas. Isso deve estar no coração do homem, da mulher que ama a Deus, amém? O homem e a mulher que ama a Deus, ele não apenas tem um desejo de ser transformado, porque ele reconhece que ele precisa de ser transformado, ele reconhece que ele não sabe todas as coisas, ele reconhece que ele não pode todas as coisas, ele reconhece que ele é pecador e ele depende da graça. Esse é o homem e mulher de Deus, como eu e você. Mas todo homem, toda mulher de Deus, como eu e você, além de reconhecer a nossa necessidade que nós temos dele, conforme nós cantamos, eu preciso de ti, nós também reconhecemos que ele nos chamou para poder ser instrumento, para poder transformar tantas outras vidas. Então, todo homem, toda mulher de Deus, ele vai se realizar quando a partir de mim, a partir de você, ou a partir de nós podemos ver a graça de Deus, nós podemos ver a manifestação de Deus, e nós podemos ver essa manifestação de Deus transformando pessoas. Quantos de vocês aqui, queridos, que já tiveram o privilégio de ministrar Jesus para a vida de uma pessoa, e aquela pessoa era uma pessoa completamente alienada dos propósitos de Deus, do coração de Deus, andava numa vida totalmente errada, né? Era tido como talvez assim um desgraçado mesmo, no sentido da palavra, sem graça, era talvez aquela pessoa como marginalizado, um ébrio, como alguém que ninguém dava nada para ele, e através de você, através da instrumentalidade que é você, Deus te usou de uma certa forma, que você ministrou uma palavra ao coração de alguém, aquela pessoa te deu ouvidos, e quando aquela pessoa te deu ouvidos, ela aceita esse Cristo, ela aceita Jesus como Salvador da sua vida, e quando nós olhamos para essa vida hoje, nós falamos assim, puxa vida, olha, essa pessoa era assim, agora ela é desta forma, porque Jesus reina sobre ela. Quantos sinceramente de vocês já tiveram esse privilégio, que os anjos queriam, mas que Ele deu a mim, deu a você, Ele deu à igreja? Quantos de vocês já tiveram esse privilégio, esse gostinho de felicidade, de poder ser um instrumento útil na mão de Deus, para poder transformar a vida de pessoas? Quantos de vocês, faça assim com a sua mão, quantos de vocês já teve esse privilégio? Olha aí, é muito pouco, né? Quantos de vocês? Muito pouco, né? Faz assim com a sua mão bem alta assim, para a gente ver aqui, amém? Obrigado pela sinceridade de vocês, mas é muito pouco as pessoas estão tendo esse privilégio. Esse privilégio, ele é para todas as pessoas. Esse privilégio não é para algumas pessoas, esse privilégio é para você. Os anjos queriam fazer esse trabalho, mas Deus deu a mim, Deus deu a você. Fala para o seu irmão assim, fala assim, cara, Deus chamou você. Aí você olha para ele e fala assim, você pode até não acreditar nisso, mas Ele chamou você para ser um instrumento, para transformar a vida de outros. Amém? Deus chamou você para isso. Esse é o grande privilégio do cristão. Esse é o grande privilégio do homem e da mulher de Deus. Quando nós somos úteis ao nosso possuidor, ao nosso Senhor, ao nosso dono. Quando nós podemos ser relevantes, fazer diferença na vida do outro. E Jesus fala a respeito de reino. Jesus fala a respeito de uma vida. Jesus fala a respeito de situações que eu e você precisamos viver. Mas nessa palavra em especial, Jesus está falando a respeito daqueles que são felizes, porque eles têm um coração limpo, e porque eles têm um coração limpo, eles veem Deus. Então, a felicidade aqui, ela está em poder ver a Deus. A alegria do homem e da mulher de Deus é poder ver Deus. O nosso objetivo é encontrar com Ele, é estar na presença dEle. E Jesus, ele fala que eles são felizes, mas Jesus nos deixa também muito claro o caminho para que nós possamos ver o Senhor. E ele fala assim, felizes são aqueles que veem a Deus, porque a condição deles é que eles são limpos de coração. Então tem um tipo de pessoas que veem Deus. E Jesus deixa isso muito claro, que essas pessoas que veem a Deus são os que são limpos de coração.
Automaticamente, quem não tem um coração limpo, ele não consegue enxergar a Deus, ele não consegue ver a Deus. Ele pode até falar dele, ele pode até anunciar no nome dele, ele pode até contar as histórias dele, mas ele não consegue ver Deus, ele não consegue ter um relacionamento de intimidade com ele. E quando nós não temos esse relacionamento de intimidade com o Senhor, nós não conseguimos também, de certa forma, gerar vida. Porque a Bíblia diz que Ele habita não mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em mim, Ele habita em você. Então, esses que veem a Deus, eles possuem um coração limpo, e aqueles que não têm um coração limpo, eles são aquelas pessoas que estão falando dEle, que estão anunciando a Ele, mas ainda não conseguiram ter um relacionamento de intimidade com Ele. Entendeu? Para qual é o contexto que Jesus está falando? Para quem Jesus fala? O que Jesus tem em mente quando Ele está falando que felizes são aqueles que vêm a Deus porque eles possuem um coração limpo? A quem? A quem Ele está falando e pregando? Ora, eu não sei se você sabe, mas Jesus ele vivia numa época em que a religião da sua época era contrária a Deus. Jesus ele vivia numa época em que a religião na qual era praticada por meio dos judeus era uma religião que falava no nome dele, ensinava no nome dele, falava muito dele, mas não conhecia o coração dele, não tinha intimidade com ele. Jesus está falando de um contexto de pessoas que eram exímios religiosos, mas desprovidos do conhecimento e da intimidade dele. Jesus ele prega neste contexto, e aí nós vamos falar do contexto, e você vai puxar para o contexto de agora, e você vai perceber se o nosso contexto de hoje, se o tipo de vida que nós estamos levando hoje, ou se a religião que nós praticamos hoje, ela está de acordo com o que Jesus estava falando, e se essa palavra vai se aplicar ou não para nós nos dias de hoje. Então, olha só, o que tinha na época de Jesus? Na época de Jesus, as pessoas eram tidas como justas e pessoas boas por aquilo que elas faziam, no sentido de que, se ela fosse cumpridora dos seus ritos, se ela fosse cumpridora das suas regras, se ela cumprisse a determinação de ir ao templo, se ela cumprisse a determinação das orações, da hora nona, das horas tais, se ela desse esmola ao mendigo, aos pobres e aos necessitados, se ela de uma certa forma fosse cumprir os preceitos da lavagem das mãos, por exemplo, que antes de comer eles tinham que lavar as mãos para poder comer, de não tocar, por exemplo, em animais impuros, de não comer animais impuros, de não trabalhar no sábado, vários preceitos que eram tidos naquela religião, e todo homem e mulher que eram cumpridores desses preceitos e dessas regras, eram tidos como pessoas limpas, puras, eram tidos como pessoas assim, extremamente religiosas. E aí, meu querido e querida, aí está o grande engano, porque Jesus vem dizer e confrontar essa religião do engano, que para poder receber intimidade do Senhor, não está no tanto que nós fazemos para Ele, não está no tanto que nós somos cumpridores das regras para Ele. Ora, aí tem um texto lá de Jeremias, você vai me ajudando rapidinho aí, lá de Jeremias, o texto 19, Jeremias 19, versículo 9, olha que coisa interessante, vamos dar uma olhadinha, o Mateus vai colocar ali, então, Jeremias 17, versículo 9, e você vai me ajudar, tá bom? Você vai me ajudar lendo aí para mim, por favor, amém? Olha lá o que diz Jeremias. Jeremias estava falando de uma situação do coração do homem, do religioso. Olha lá o que ele está falando, vamos ler lá? O que ele está falando lá? Enganoso aonde que está o coração? Põe a mão no seu coração para mim, por favor. Vamos ver se a gente está bem de aula de anatomia aí.
Põe a mão no coração. Ô, gente, está botando na barriga aí, ué. O coração está mais para cima, tá não? É aí mesmo? É aí? Então, coração, está batendo aí? Está sentindo ele batendo aí? Está pulsando? Oi, deixa eu te falar uma coisa, o coração está dentro ou está fora? Qual coração é esse que ele está falando? Qual coração que é esse? Fala assim, é o seu coração. Então Deus está falando para a gente que o nosso coração, ele é enganoso. Nós podemos nos enganar. Agora, quem é que anda enganado? Aquele que anda que está vivendo a verdade. Quem está enganado, num certo momento, ele acha que está certo, não é verdade? Quem diz que ele está enganado? Quem tem a condição de dizer assim, você está andando errado, você está enganado? Quem tem a condição de dizer isso? Quem que tem? Fala para mim, gente. A resposta está lá. Quem, Joca? O Espírito Santo, o próprio Deus. Porque olha só, o coração quando ele está no engano, é difícil de reconhecer o engano. O coração quando ele anda em caminhos enganosos, é difícil nós darmos o braço a torcer e dizer que nós estamos enganados. Então aquele que está enganado, ele não está apto a discernir o seu coração, porque ele é corrupto. E o que significa corrupção? Ele está andando contrário à verdade. Então Jeremias está dizendo para quem anda no engano, somente alguém que pode estar apto para discernir o coração é que pode dizer algo a respeito dele. Então ele pergunta, quem conhecerá o coração? Quem pode falar para o enganado? Quem pode falar a verdade para abrir os olhos de quem está no caminho de engano? Quem que pode falar? Quem que pode bradar? Quem que pode nos corrigir? Quem, gente? Senhor nosso Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos caminhos. Então o Senhor, Ele está apto para dizer. E o que Jesus está fazendo no Monte das Bem-aventuranças? Jesus está dizendo o seguinte, há um engano. Vocês estão enganados. A religião proferida por vocês, ela é um grande engodo, um grande engano, ela não satisfaz a Deus. O que Jesus está dizendo para aquele povo é o seguinte, está dizendo assim, não é isso que eu pedi a vocês. Vocês andam de uma certa forma, dizendo a vocês mesmos que vocês são tidos como justos, que vocês são tidos como pessoas que são exemplo para serem copiados. E Jesus está dizendo assim, não é assim que eu os vejo. O caminho é um caminho de engano, há corrupção, há desvios. E aí ele vem trazendo uma palavra, ele vem trazendo luz, ele vem trazendo um discernimento, ele vem trazendo para nós uma condição, porque todo homem que é religioso, homem e mulher religioso, independentemente da religião que ele profere, todos eles praticam religião em nome de Deus. E todos aqueles que praticam religião o fazem em nome de Deus e o fazem confiadamente, dizendo que estão acertando e que estão vendo a Deus. Procura um umbandista, e ele vai dizer que faz para Deus. Procura um kardecista, e ele vai dizer que ele faz em nome de Deus. Procure qualquer pessoa de qualquer religião, e ele vai dizer, procura um maçom, e ele fala que ele serve o arquiteto do universo. Procure qualquer pessoa, e você vai ver que no fundo, todos eles dizem que serve a um Deus. Então, no coração de todo homem, de toda mulher, há um desejo de sermos agradáveis e ver a Deus. Se você for perguntar a alguém, lá em qualquer religião, e dizer assim, quem quer ver a Deus, quem quer ver Deus aqui, todo mundo vai levantar a mão. Então, aqui está todo mundo igual. Mas Jesus está falando que há um engano. Jesus está apontando um grande engano. Jesus está dizendo que a religião da sua época era um engano. Era uma religião de cegos que guiavam os cegos. Quer ver isso? Mateus 15. Vamos lá colocar em Mateus 15, de 10 a 20, se você quiser abrir a sua Bíblia. Olha como o Senhor Jesus está classificando a religião da sua época. Jesus está dizendo, então, que os religiosos da sua época eram cegos e guias de cegos. Então, Mateus 15. Amém? Achou? Fala amém.
Versículo 10, está ali também, se você quiser ler. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Aqui estão as prescrições do judeu. O que deve e o que não deve comer. Aqui está a religião das regras. O que pode e o que não pode fazer. E Jesus está dizendo, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Jesus está dizendo que a contaminação não vem de fora para dentro, mas ela já está dentro. Ele diz mais, isto sim contamina o homem. Vamos lá, o que está dentro que contamina. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? O que Jesus está fazendo? Ele está vindo contra o engano dos fariseus, está lançando uma luz. E aqueles fariseus, ao receber a palavra, como eles estão enganados, eles estão dizendo assim: não, nós não estamos enganados está tu, Senhor. Então eles ficam escandalizados, porque Jesus está expondo eles. Olha lá, ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Vamos um pouco mais. Vamos. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, diz: também vós não os entendeis ainda? Vamos lá, filho, até o 20. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, procedem os homicídios, procedem os adultérios, procedem as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O religioso, quando Jesus entrava na casa dele, e quando ele ia sentar à mesa para comer e não lavava as mãos, para o religioso isso é escândalo. Para Deus isso não é. O que é escândalo para Deus? Escândalo para Deus é quando o nosso coração está cheio desses desígnios maus. É quando Ele olha para mim, Ele olha para você, pessoas tidas como religiosos, que cumprem determinados preceitos de regras e de leis, mas a nossa vida, ela está assim, cheio de homicídio, cheio de adultério, cheio de prostituição, cheio de furto, cheio de falso testemunho, cheio de blasfêmia. E isso para Deus é escândalo. Isso para Deus não desce. Por isso Jesus está explicando ao povo da sua época que é enganar-se a si próprio quem acha que para ser agradável a Deus basta cumprir regras e preceitos. Jesus está dizendo que o que ele vem propor agora é uma religião do coração, é uma religião que é uma vida, é não simplesmente cumprimento de preceitos e regras. Vamos um pouco mais para a gente entender isso. Então Jesus ele está trazendo uma nova lei. Então nós vamos abrir agora em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31 a 33. Jeremias estava falando de um tempo. Jeremias estava anunciando um tempo que haveria de vir. Jeremias está falando de um tempo vindouro. E esse tempo vindouro, ele nasceu com Jesus. E ele inaugurou-se a partir de Jesus. Então olha só, Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31 e 33, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, o quê? Uma nova aliança, com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Vamos lá, como é então? No dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, olha a aliança que ele está fazendo, olha a nova aliança. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lê para mim, na mente
as minhas leis, também no coração, e serei o seu Deus. Olha quem está vendo quem. Um está vendo o outro. Então Jeremias estava falando de um tempo em que a lei, ela estaria agora dentro da gente. A lei, ela estaria agora viva dentro de nós. A nossa mente ia ser transformada. O nosso coração seria transformado, as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas visões, elas seriam transformadas, porque o Senhor ia imprimi-las no nosso coração. Jeremias estava falando de um tempo que haveria de vir, ele é um profeta, ele estava falando de um futuro a vir, e Jesus é o futuro que veio, e é o presente de hoje. Então a palavra do Senhor dita por Jeremias é hoje uma realidade. Então o que Jesus está fazendo, e o discípulo Mateus, ele gosta de falar que Jesus, essas são as bem-aventuranças do monte. Olha só que coisa tremenda. Mateus está falando o seguinte: Jesus está no monte. Preste atenção, porque ele subiu no monte. Mas aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando foi nos dado a lei do Antigo Testamento, quando foi nos dado os mandamentos, os 10 mandamentos, aonde que Moisés estava? Moisés estava no monte, e no monte ele desceu, e do monte ele trouxe a nova lei, e Mateus está dizendo o seguinte: olhai para Jesus, ele está no monte, Jesus está no monte, Jesus subiu no monte, e eis que ele nos traz uma nova lei, e eis que ele nos traz novos mandamentos, novas ordenanças. Olhai para ele, porque ele é superior a Moisés e aos profetas. Então Mateus está falando para nós então o seguinte, fala assim: olha para ele, porque ele é apto para falar, porque ele é verdadeiro no que ele diz, porque ele não erra quando ele nos esquadrinha e ele nos julga. Olhai para ele e prestai atenção para ele, porque Jesus está no monte. E Jesus no monte, ele começa a falar a respeito de uma nova forma de viver, uma religião do coração. Uma religião viva, não uma religião de preceitos e cumprimento de regras. Primeiro nós precisamos entender algumas questões então. Quando nós falamos reino de Deus, nós estamos falando de um governo de Deus. Nós estamos falando que Ele reina. Nós estamos falando que Ele nos ensina. Nós estamos falando de um jeito de viver. Nós estamos falando de um costume de vivencial. Nós estamos falando de quem está debaixo de um reino. Ele tem os costumes do reino, ele tem uma cultura, ele tem uma economia, ele tem regras, porque esse reino inaugurado por ele nos traz um estilo de vida. Então Jesus, ele nos fala e nos apresenta o reino. Mas aonde está o reino? Lucas, abre para mim capítulo 17 de Lucas, versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Vamos entender esse negócio do reino. Porque, meu querido, havia uma expectativa no coração de Israel. Israel queria que se cumprisse o reino. Judas chegou até a trair Jesus, porque Judas tinha uma expectativa que Jesus fosse um guerrilheiro, que Jesus pegasse as armas e que Jesus tomasse o trono romano e sentasse no trono. Havia uma expectativa no coração dos judeus para a inauguração do reino messiânico, do reino do Messias. E Jesus, ele vem ensinando o reino, Jesus vem falando de reino. Mas o que Jesus está falando a respeito do reino? Então Lucas 17, 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus... Vamos lá, de novo, porque o reino de Deus... Meu Deus, vamos de novo, porque o reino de Deus... Quando nós estávamos hoje pela manhã fazendo a nossa ceia judaica, Deus me deu um insight, Ele me fez entender algo naquele momento da ceia, quando eu pedi vocês para poder fazer a oração do Pai Nosso. Jesus, Ele nos ensinou a orar. Os discípulos queriam aprender a orar, e os discípulos falaram assim com Ele assim: Senhor, nos ensina a orar como o Senhor ora. E Jesus foi ensinar. Então vamos fazer a oração? Vamos lá, começa aí por favor, vai. Opa, o céu é posição de governo, é um lugar de governo e de autoridade. Vamos lá. Santificado seja o teu nome. Santificado, o nome dele é diferente, o nome dele é santo. Vai. Venha
a nós o teu reino. Vai. Tá bom, só até aí, só essa primeira parte. Eu já disse para vocês de manhã e vou repetir agora à noite, para quem não esteve pela manhã. Preste atenção. Até hoje pela manhã, eu quando orava e pensava no reino, eu pensava, você vai achar, vai até rir, mas eu pensava numa cidade que fica rodando sobre a nossa cabeça, e que de repente vem esse reino de uma certa forma, e ele desce aqui, os anjos descem aqui, e a gente é marcado por esse reino. Era um negócio meio doido, não tem nem como eu te dizer muito bem. Na realidade é porque ainda não tinha uma definição tão clara na minha mente, no meu coração impresso sobre reino. O que você imaginava sobre reino? Um castelo o quê, Cíntia? Um castelo no alto da montanha, tá vendo? É mais ou menos como eu. O reino para ela é um castelo no alto da montanha. O reino para uns é a rua de ouro. O reino para outros é a rua pavimentada por diamante, né? O reino para outros é a mansão celestial, que quando a gente morrer, nós vamos subir assim, ó. Né? Como espírito, né? A gente vai subindo assim, né? Dá até para fazer, talvez, essa ideia do Gasparzinho, né? Que ele sai, ele vai subindo, e ele entra lá na mansão, e lá na mansão tem uns portais, tem uma porta grande, e lá na porta grande, quem está lá para receber a gente? Ah, você sabe, quem que está lá? É o Pedro, o São Pedro está lá, e o São Pedro chega lá, né? A gente está vindo, a gente está subindo, aí o São Pedro está vindo lá, a gente bate na porta, aí ele fala assim: quem é você? Aí ela fala: eu sou a Érica, minha esposa. Aí ele vai pegar, eu acredito que no céu tem um computador melhor do que o nosso, então eu acho que lá não tem livro assim, eu acho que o negócio lá é tudo informatizado, né? Então que lá deve ser pelo toque do pensamento. Então São Pedro pensou assim: Érica Vieira Castro, já vem, está ou não está, aprovado ou desaprovado. Aí ele pega e fala assim: não, você está aprovada, pode entrar no deleite. Aí vai a Érica como Gasparzinho, você entendeu? Gasparzinho, aquela fumacinha, e vai ela, entrando para o reino. Quem imaginou mais ou menos assim o reino? Vai, quem imaginou? Eu acho que não sou eu o único doido aqui não. Faz assim com a sua mão, por favor. Quem pensou alguma coisa semelhante a isso? Faz assim com a sua mão, por favor. Ah, vai lá que você não pensou nisso. Você cutuca o irmão e fala assim, que você sabe de alguém que já pensou assim. Então, quem sabe de alguém que já pensou assim, levanta a mão. Amém? Cara, lógico que a gente pensou alguma coisa nesse nível. Mas hoje pela manhã, Deus me fez entender alguma coisa, porque Lucas diz que o reino está dentro da gente. Então, meu querido e querida, quem está apto para poder trazer o reino para a terra? Quem? Aquele que tem um reino dentro dele. Olha que coisa tremenda. Então o reino de Deus, na realidade, ele se manifesta dentro de mim, mas ele está dentro de você. Essa cultura do reino já é viva em mim, essa mentalidade do reino já é vista dentro de mim. A linguagem do reino, por isso Jesus, olha, aí a Bíblia vai se encaixando, porque a palavra de Deus diz: ao conversar entre vós, falais o quê? Falais o quê? Hein? Vão bendizer uns aos outros, dizem coisas que vão fluir, que vão bendizer. Não seja a tua palavra maldizentes, mas seja a sua palavra palavras que bendiz uns aos outros. Por isso a palavra do Senhor nos fala assim: sejai vocês hospitaleiros, recebam todos. Por isso a palavra do Senhor, ela começa a dizer para nós que nós somos o reino está dentro de nós. Então a minha vivência nesta terra é o reino na terra. Sou eu que vou inaugurar o reino na terra. Eu sinalizo o reino nesta terra. Então aquele que está diante de um homem, de uma mulher de Deus, um discípulo, uma discípula, que o reino é vivo dentro dele, esse está diante do reino, esse está diante do Senhor do reino, e este recebe um convite para entrar no reino. E quando ele fala assim: seja feita a sua vontade no céu, na terra, assim como é nos céus. Quem que traz a manifestação da vontade dele para a terra? Quem, gente? Quem tem um reino?
Por isso nós não somos achados para fazer aquilo que nós pensamos o que deve ser feito, nós apenas temos que fazer aquilo que é para ser feito, porque eu já não vivo mais para a minha vontade. Por isso ele disse para nós, para que nós possamos viver segundo a vontade dele. Porque quando é manifesta a vontade dele em mim, a partir de mim, se conhece na terra a vontade do céu. Então, quando Jesus ele nos fala e nos ensina a orar, Jesus está nos ensinando algumas verdades. Jesus está falando para mim e para você, filho. Porque, e aí, me desculpa, mas eu preciso ser bem exato no que eu quero dizer para você, porque quem traz o reino, quem traz a vontade para o reino, são aqueles que estão vendo o Senhor. Não são palavras, não são cumprimentos de regras que traz o reino. O reino, ele é inaugurado por aqueles que têm ele, e que vêm a ele, e que são limpos de coração. Esses, é dada autoridade a eles para que eles inaugurem o reino. Vocês estão entendendo, amém? Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Dá um amém quem está entendendo aí. Amém. Você está comigo, amém? Então esses trazem o reino, esses são os limpos, esses inauguram o reino, e aí o reino está no meio de nós. Agora preste atenção em algo, preste atenção, eu só estou apto a viver para transformar uma realidade, se eu tiver sido transformado. Ninguém transforma uma realidade, se ele primeiro não foi transformado. Ninguém há de conseguir mudar a realidade se a sua realidade não foi transformada. Por isso, quando o reino ele está dentro de mim, quando o reino ele vive em mim, quando o reino ele me transforma, então, meu querido e querida, estou apto para viver como transformador de um tempo, de uma geração. Porque a palavra de Deus, lá em Romanos 12, vai dizer assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ora, quem vai transformar o século é aquele que teve a sua mente renovada, e quem teve a sua mente renovada é aqueles que entenderam que viram a Deus, os limpos que viram Ele. Então esses podem ser agentes de transformação de um século. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não precisa de muitas pessoas, precisam apenas de pessoas que veem a Ele, precisam apenas de pessoas que entendem a Ele, pessoas que têm intimidade com Ele, e esse umzinho tem poder para transformar um século, porque começou com 12 que viram, não começou com uma multidão. Começou de pequenos e alastrou para uma multidão. Então, meu querido e querida, mas para ser transformado, e aí existe um processo para ser transformado. Olha para o seu irmão e fala assim: para ser transformado, existe um processo. E é nesse processo que as pessoas, ou a maioria delas, não avança e não vem a Deus. Deixa eu te explicar então o processo. Porque esse processo de ser transformado é o processo de tomar a cruz. Esse processo de poder ter uma vida totalmente mexida é um processo no qual eu caminho com Ele. E como eu dou ouvidos para Ele, e como Ele é detentor de toda a verdade, e como é Ele que olha para mim e conhece as minhas azelas, os meus pecados, os meus enganos, e como é Ele que tem direito de dizer sobre a minha vida, e na maioria das vezes Ele diz mesmo, e Ele começa a dizer a respeito dos nossos enganos, e quando nós estamos diante da palavra dEle, que descortina o nosso engano, Ele espera que nós possamos fazer então somente isso. O Senhor tem liberdade para tocar e mudar então. O Senhor me fez entender a miséria do meu coração. O Senhor me fez entender o meu caminho que era torto, o meu caminho que era desprovido de verdade. Então agora o Senhor pode mexer. Eu vou para a cruz. Eu posso estar vivendo 90 anos, ainda que eu tenha vivido 90 anos errado.
Mas o Senhor me fez entender que eu estou vivendo 90 anos errados. Se eu vou viver mais um ano nessa terra, que seja um ano vivendo na pura verdade. Por isso, que a palavra do Senhor diz, mais vale um dia, na presença dEle, do que 1000 anos. Então, meu querido e querida, mais vale você viver um dia na verdade, do que ter vivido 90 anos no engano. Porque um dia vivido na verdade que é Ele, te garante os céus, te garante o acesso, te garante ver Ele. Quando Jesus está falando para os religiosos da sua época sobre essa verdade, por isso os fariseus, os discípulos estão dizendo, fala assim, Jesus, os fariseus ouviram e eles se escandalizaram, porque o Senhor pegou pesado com eles. E Jesus ele vai mais pesado ainda e diz assim, Mateus, você não entende? Porque eles são cegos que estão guiando outros cegos. E eu que sou a verdade, o caminho e a vida, eu que sei toda a verdade, esquadrinho um coração humano, eu estou numa posição, eu estou no monte, para dizer a eles que a religião que eles praticam são engano, e estão enganando a milhares de pessoas. Profundo isso. E aí então, meu querido e querida, diante disso, é preciso entender se você quer de fato ver Deus. Jesus diz, a palavra diz assim, aquele que buscar a Deus de todo o seu coração, o que vai acontecer com ele? De toda a sua alma, o que vai acontecer com ele? Vai achá-lo, vai encontrar. Jesus, olha para o seu irmão e fala assim, ver Deus está acessível para todos. Isso significa que está acessível para você. Você só precisa querer achá-lo, querer encontrá-lo. Amém? Se você dispuser o seu coração em buscar, em achá-lo, ele vai se deixar encontrar. Então, meu querido e querida, diante dessa palavra, eu comecei a entender algumas coisas. Que para ver Deus, precisa se pagar preço. Para entrar na presença dEle, há um preço a ser pago, e não é qualquer preço. Olha, qualquer preço é religião. Qualquer preço é cumprimento de regras. Qualquer preço é só você vir de domingo a domingo e entrar no templo. Isso é qualquer preço. Isso é mediocridade. Isso está para mornidão. Isso não toca o coração dele. Mas se você está disposto a pagar preço, o preço chama sua santidade. Você se separar para ele. Isso significa então, meu querido e querida, é você viver debaixo dessa nova aliança, entender que você tem uma responsabilidade. É você entender, meu querido e querida, que Deus te chamou para você viver uma nova vida. E essa nova vida, a medida a Ele, é no padrão de Jesus de Nazaré. É Ele o nosso parâmetro. Então nós começamos a entender que religião, ou seja, cristianismo, a média ou a qualificação dela é de excelência. Não existe quem quer viver um cristianismo barato. O cristianismo nunca foi barato. O cristianismo é sempre caro. Ser discípulo significa que te custa tudo. Não nos serve dar a Ele mais migalhas. Nós lemos no Levítico, ele falou assim, a oferta tem que ser sem defeito. Não podemos mais dar sobras para Ele. E desculpa, meu querido, eu queria te dizer isso, religião da forma como a qual era praticada nesses tempos, e nos tempos de hoje, são sobras que nós estamos dando para Ele. E Ele está dizendo isso para a gente, Ele está no monte, Ele está falando isso para a gente, não é isso, nós estamos enganados, nós estamos andando enganados, e nós estamos enganando a outra gente. Eu aprendo uma coisa muito tremenda, está lá por favor, abre primeiro Mateus 16, 24, já deixa engatilhado Gálatas 6, 16, vamos testificar se na palavra está dizendo isso que eu falei para você. Vamos lá, Mateus,
O livro que você escreveu, Mateus 16, 24. Amém? Quem achou, fala achei. Você venceu a máquina. Você ganhou da máquina. Então disse Jesus a seus discípulos: por favor, leiam para mim, completem para mim. Esse é o padrão. Meu Deus, olha a dimensão. Olha o que é a dimensão. Por isso que eu estou te dizendo que o preço a ser pago é renúncia. Por isso eu estou te dizendo que o preço é alto. Você entendeu? O padrão. Jesus está falando, o padrão é esse. Ele não desce nível para que ele possa ter a mim e a você. O padrão é esse. Se não for você envolver com a sua vida por completo, não serve. Gálatas, por favor. 6,16. Gálatas 6,16 é o outro texto. Olha só então essa vida agora. Olha o que é a vida do Espírito. Olha o que é a vida daqueles que veem a Deus. Olha que coisa tremenda. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Então olha só, qual é essa nova regra? Qual é essa nova regra? A vida do Espírito. Que contra a vida do Espírito não há condenação. A lei não toca naqueles que vivem a vida do Espírito. A nova regra é Ele vivendo em mim, é Ele vivendo em você, é o reino em mim, é o reino em você. Amém? Você está comigo? Amém? Estão entendendo? Amém? Vamos para o segundo ponto então. O segundo ponto fala assim: sem listas, não serve listas. A maioria dos cristãos, vê se não é assim. O que as pessoas, quando elas vêm para o Evangelho, elas começam a perguntar? O que ela pergunta, Júnior? São tantas coisas, né, Júnior? Muita coisa, né? Mas você concorda comigo que as pessoas perguntam assim: pastor, pode isso? Pode beber? Pode ir na festa? Pastor, pode dançar? Pastor, pode dançar o rap das poderosas? Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Pastor, eu posso colocar um brinco? Pastor, eu posso colocar um alargador? Pastor, eu posso namorar um monte? Pastor, eu posso transar antes do casamento? Pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? O que pode, pastor? É ou não é? Sabe o que Jesus está falando para a gente? Não há lista. Não é que Ele está dizendo que pode tudo, mas Ele está dizendo que o cristianismo não é um cristianismo de lista. Ele está dizendo que o nosso cristianismo não pode ser um cristianismo de quem traz a lista, e que quem vai dizer que se pode, que não pode, que isso pode, se não pode, que pode assim, que não pode acolá. Não é assim, porque assim são os religiosos. Porque eles receberam mandamentos, os 10 mandamentos que diziam que pode, que não pode fazer. E sobre os 10 mandamentos eles trouxeram novas leis e novas leis e novas leis que diziam o que pode e o que não pode fazer. E diziam quem é santo e quem é puro são aqueles que fazem o que deixam de fazer. Jesus está dizendo que ser o homem de Deus, que vê a Deus, é viver acima de listas. Você está entendendo isso? Quem está entendendo fala assim: meu Deus. Por que o Senhor deu então a regra? Por que o Senhor deu então a lei? Deus deu a lei porque o povo era um povo de um coração duríssimo. E Deus precisou então trazer uma lei para eles, para que fosse mais ou menos assim: filho, se você não fizer, pelo menos se você não fizer por amor, pelo menos me honra pela obediência no cumprimento, para que a minha bênção venha sobre você. Porque se você vai olhar Deus falando a respeito do seu povo, Ele vai dizer que aquele povo era um povo de dura cerviz. Era um povo que ora andava com Ele, e ora já não andava mais. Então o que Deus traz? Deus traz a regra.
Deus traz a palavra, Deus traz um prumo, Deus mostra para o povo que para andar com Ele, precisa andar sobre regras, mas quando vem a regra, Deus está querendo nos fazer entender o princípio. Deixa eu te explicar isso, e vai ficar mais claro. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Quantos de vocês pais, que dizem para os filhos assim: filho, não pode fazer isso, porque se você fizer isso, meu filho, vai acontecer isso. Filho, não faça isso. E quantos de vocês que são repetitivos em afirmar aos seus filhos para não fazer o que eles estão fazendo? Quantos pais fazem isso? Por favor, eu sou o primeiro deles. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, pai. Quantos de vocês anseiam pelo tempo em que eu não preciso mais ficar falando com meu filho o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, porque o meu filho aprendeu o princípio da vida? Então, se o meu filho anda pelo princípio da vida, se o meu filho anda sabendo que ele é rei, se o meu filho vê a Deus, não precisa mais de eu ficar dizendo para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer, porque o princípio da vida está no seu coração. Porque o princípio da vida que é Ele, guia o meu filho. Quantos de vocês pais querem chegar nesse tempo e olhar para os seus filhos e já não mais ser necessário ficar dizendo para ele: filho, isso não pode fazer porque isso é pecado, isso ofende o coração de Deus? Quantos de vocês querem sair deste lugar para começar a olhar para os seus filhos e falar assim: ele é um homem, uma mulher de Deus, ele teme a Deus, ele tem os princípios de Deus no seu coração? Quantos de vocês querem isso? Então deixa eu te explicar. Quando Deus ele trouxe a lei, Ele trouxe nessa prerrogativa. Por isso, quando Jesus ele vai nas sinagogas e vai no sábado, ai meu Deus, aquele povo está dizendo que não pode fazer no sábado, mas o Senhor está dizendo: vocês não entenderam, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o sábado foi feito para me testificar, o sábado significa o descanso, e eu sou o descanso para vós. Mas eles não entenderam isso porque eram religiosos. Então eles não podem ver a Deus, mas quiseram matar a revelação, quiseram falar, fazer calar a voz da revelação. Preste atenção, filho. Em Gálatas 3:24, por favor. Gálatas 3:24. Paulo fala sobre isso. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Fala assim, aio? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Alguém sabe o que é aio? Não é alho, é aio. Quem sabe o que é aio? Aqui levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Você sabe o que significa que é aio? Não, pastor, fala logo. Tá bom, vou falar logo. Aio significa, é mesmo que falar que o aio é um tutor, um guia de meninos. O aio é um guia, um tutor de meninos. A lei, ela é guia de criança. E Efésios diz que aquele que veio desceu o mesmo que subiu, e aquele que desceu e subiu é aquele mesmo que dá à igreja pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Mas está faltando um, é 5. Mestres, missionários, né? Eu pulei alguns aí. Pulei um, não me lembro agora. Para o vosso crescimento. Deixa eu te dizer uma coisa. O cristianismo não é e não deve ser o cristianismo de meninos. Mas o cristianismo precisa ser o cristianismo de homens maduros e firmados nele, que já não precisam mais de listas
Porque eles já sabem, porque eles veem a Deus, porque eles têm um princípio da vida dentro deles. Eles já sabem o que eles devem fazer, o que eles não podem fazer. Eles já não precisam mais fazer perguntas infantilizadas a respeito do que pode ou não pode, porque a vida testifica sobre o espírito deles, e eles sabem, porque eles veem a Deus. Esses são os maduros, esses são os que vão transformar o mundo. Amém? Você está me entendendo? Glória a Deus, amém? Então, meu querido e querido, se você ainda está no leitinho, o que é leitinho? Pastor, pode isso, qual é a lista? Pastor, pode aquilo, qual é a lista? Pastor, pode aquilo, qual é a lista? Eu me lembro muito bem, um tempo em que eu cheguei nessa igreja e quiseram me colocar uma lista e falaram comigo assim: pastor, se for pego uma mulher grávida, essa mulher grávida tem que ter essas sanções, e eu quero que isso seja colocado no livro. Eu falei com ele assim: deixa de ser bobo, porque me fala então, que se todos que estão na igreja não transaram com as suas esposas antes delas ficarem grávidas, antes de casarem, falem para mim a respeito do coração de todos, e você quer colocar carga sobre uma? Isso é fariseu. Jesus disse isso: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Essa é a religião do engano, do farisaísmo, que você se coloca como justo melhor do que as pessoas quando você aponta os dedos para as pessoas. Mas o cristianismo é absorção, aonde há amor, aonde há abundância de amor, isso liberta as pessoas. Não é que nós vamos liberar geral. O pecado tem nome, ele precisa ser combatido, sim. Mas Deus não esmiuça a palha, não é isso que fumega, não é isso? Pavio que fumega. Nós estamos no Evangelho da Graça, é isso que Jesus está falando. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e fala assim: não há lista, há uma vida. Anda pela vida, seja sinalizado pela vida. Jesus está ensinando isso. O terceiro e último ponto: Jesus, ele nivela tudo na regra do amor. Jesus disse que nós precisamos viver na regra do amor. Ora, é isso que eu disse para você. O propósito é o ser maduro, é o filho não andando mais pelas regrinhas, mas andando pelos princípios. O fim é o amadurecimento do filho, é o amadurecimento do discípulo. Então, meu irmão, minha irmã, quem ama a Deus, quem de fato ama a Deus de todo o seu coração, escute isso, ele não está preocupado em apenas cumprir uma regra fria. Ele não bate cartão. Quem ama a Deus de todo o coração não é batedor de cartão. Olha para o seu irmão e fala assim: não é batedor de cartão. Olha, até no mundo a gente diz isso. Vou pegar aqui o Paulo, por exemplo, empresário. Você tem funcionários, não tem, Paulo? Tem cartão de ponto lá, Paulo? Se o cara só bate o cartão para você, qual é o nível dele para você? Não, ele bate o cartão, ele é cumpridor das regras. Tudo que você pediu ele para fazer, ele faz. Ele é exímio em cumprir regras. Qual nível que você o tem? Não, mas ele trabalha, né, filho? Ele não vai só bater cartão e vai embora. Ele está trabalhando. Ele bateu o cartão, trabalhou aqueles horários, depois bateu o cartão dele e foi embora. Ele é o quê? Ele é bom. O cara é bom. Mas se o camarada diz assim para você: Paulo, estou contigo, se você precisar, ele começa a ver que a produção não está dando conta para poder fazer naquele período que ele trabalha de bater cartão, e voluntariamente ele diz para você assim: eu vou ficar depois do horário para trabalhar para você. Qual é o seu conceito sobre ele? Ele é excelente. Preste atenção. Na escola de discípulo a gente ensina isso. O bom está para quem? O bom é o medíocre, o bom é do meio. Se você é um bom cristão, Deus está a ponto de vomitá-lo. Quem é o bom cristão? É o religioso, é o que bate cartão, é que não falta um culto, é dizimista, é aquele que vem em todos os cultos, mas é aquele que não passa disso.
Aquele que não fala dele para ninguém. Aquele que não tem compromisso com a verdade. É aquele que não faz e não ganha uma vida sequer. Esse é o bom, é o mediano. Para você está bom. Para Deus não serve. Pastor, você está sendo duro. Estou sim, mas é Ele que está. Você lembra o texto de Mateus que a gente leu? Que ele falou que para esse eles arrancam? O bom não serve. Olha para o seu irmão e fala assim, o bom não serve. Só serve para você. Para ele não. O melhor, que é sem defeito, filho. O bom é mais ou menos o seguinte. Quem cuida do gado aqui? Eu vou arriscar porque eu não entendo nada de boi ou de cavalo. Mas aqui nós temos gente que conhece de boi e conhece de cavalo. Diz para mim o que é um boi bom. Hã? O boi pesado é o boi bom. Tem muitos bois bons. Existem muitos bois bons. Existem muitos bois bons no pasto. É pasto, né? Existem. Qual é o boi melhor? A costela é mais larqueada, aquela questão toda tal. Qual custa mais para dar? Qual que custa mais para dar e entregar e ofertar? O bom ou o melhor? O melhor. E o que nós estamos dando para ele? O bom está bom. E o que Jesus deu para a gente? O melhor. E o que ele espera que você dê para ele? O melhor. O seu bom não serve. Porque bom tem muitos. Se você não estiver disposto a dar o melhor, você não vai ver Deus não. Você vai viver na sua média e não vai ver o Senhor. Amém ou misericórdia? Amém. Mas o amor nos faz entregar o melhor. Porque o amor reconhece que é melhor dar do que receber. O amor, ele só se cumpre no outro. Você sabia que o amor, ele não se cumpre só na individualidade do ser? O amor se cumpre na vivência com o outro. Assim que nós amamos. E para viver na dimensão com o outro, precisa ser o melhor. Porque o bom não serve. Eu te disse que Jesus está falando para uma galera religiosa. Jesus está no monte, e Jesus está olhando para aquele povo, e Jesus está vendo aquele povo que diz assim, nós honramos a Deus, e Jesus está falando assim, vocês não me honram. Nós somos justos, Jesus está falando assim, vocês não são. E Jesus, ele começa, deixa Mateus aqui agora, Mateus, e Jesus começa a falar em Mateus 5:8, que felizes são aqueles que vêm a Deus, e os que vêm a Deus são os que são limpos de coração. Quem são os limpos? Eu termino aqui. Os limpos de coração são aqueles que se permitem ser tratados por Deus. Para Deus nos fazer melhor, Ele precisa nos confrontar, nos tratar. Então, os limpos são aqueles que são tratáveis, são aqueles que não apresentam resistências diante dEle, são aqueles que amam a disciplina e amam o confronto, são aqueles que amam a Deus, por isso eles buscam a Deus de todo o coração, eles amam estar na presença dEle, não se apartam dEle, vestem-se de roupas de louvor e de santidade, e por isso eles permanecem na presença dEle. O Salmo 24 diz isso. Quem subirá no Monte Santo do Senhor? Os que são limpos de coração e limpos de mãos. Quem permanecerá? A pergunta é, quem sobe e quem permanece? Então a palavra é o seguinte, olha, quem sobe e quem permanece são os que são limpos. Esse ele não apenas alcança, mas ele permanece lá.
Ele, uma vez que ele alcança, ele vê a Deus, ele continua na presença dele, ele não sai de lá. E a palavra diz mais o seguinte, no Salmo 24, ele fala assim: tal é a geração daqueles que o amam, o temem e o buscam. Então Deus está falando que essa é uma geração de pessoas que são apaixonados por Ele, e que estão buscando a Ele, e que não têm resistência para os tratamentos de Deus. Esses eles estão subindo em santidade, e permanecem pela santidade, porque seus corações são limpos, e eles permanecem diante de Deus. Amém? Posso ouvir um amor? Um amém? Amém. Como eu subo na presença e como eu mantenho na presença. Aí tem uma chave aqui, eu quero falar com vocês. E não adianta mais dar desculpa. A partir de hoje acabou o tempo da sua desculpa. Quantos que oram regularmente, levanta a mão, por favor. Quantos de vocês que levantaram a mão, que oram regularmente, leem a Bíblia regularmente, levanta a mão. Muita gente de mão abaixada. Você quer subir e manter? Não é apenas orando, é conhecendo o coração dele. E conhecendo o coração dele é conhecendo a palavra dele. Não tem como você subir se você não conhecer o coração, porque aí nós vamos subir da nossa maneira. E se a gente subir da nossa maneira, nós vamos nos lascar. Até para subir, eu preciso conhecer os princípios que me faz subir. Até para permanecer, eu preciso conhecer os princípios que me mantêm na presença dele. E se eu não for amante da palavra, eu abruptamente vou ser arrancado da presença dele. Porque eu vou estar lá do meu jeito, e não do jeito de Deus. Para finalizar, os limpos é aquele que ama a palavra, é aquele que dá ouvidos. Dar ouvidos são aqueles que são ensináveis. Os limpos é aqueles que se consagram e são aqueles que são fiéis. Os limpos são aqueles que são multiplicador do amor, frutífero. E aí você vai colocar para mim o último texto, João 15, de 1 a 4. E aqui eu termino. Quem são os limpos? Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcione. Você limpa a sua casa? Você limpa a sua casa quantos dias? Quantas vezes por dia? Uma vez? Uma vez na semana você dá aquela faxina que é um brinco. Mas você não pega mais na vassoura nenhum outro dia? Não? Pega. Todos os dias você estava dando varrida na casa? Quem aqui que varre a casa de manhã, à tardinha, e se precisar vai varrer de noite também? Quantos aqui fazem isso? Olha, levanta a mão. Levanta a mão. Por favor, quantos aqui só limpam a casa uma vez por mês? Levanta a mão. Uma vez por mês. Graças a Deus que você não é assim. Não, filho. A Érica não é dessa não, Pedro. Para com isso, Pedro. Não estraga o final não, Pedro. Isso aí a gente estava combinado para descontração da galera, tá? Bem que nós estamos vivendo uma crise lá no prédio, que quem for lá agora vai achar que a gente não faz limpo mesmo não. Mas deixa eu te explicar, vamos voltar. Olha o que o texto fala de João 15. Eu sou a videira verdadeira. Opa! E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ele corta. Meu Deus, olha que mistério é esse. Quem é que é cortado? Quem não dá fruto. Quem é cortado é o quê? Lançado fora. Preste atenção e não esqueça disso jamais. Os religiosos da época de Jesus foram cortados. E quem foi enxertado na videira? Quem? Quem são esses? Quem são? Os gentios. Correto? Os discípulos. Esse foi o enxerto da videira. Mas haverá ainda um tempo de clemência. Mas eles foram arrancados. Jesus veio para aqueles que eram seus, e aqueles que eram seus, não quiseram.
mas a todos aqueles que deu o direito, filhos de Deus. Preste atenção. Se você é um religioso, se você ainda não foi cortado, você está prestes para ser. Mas preste atenção em outra coisa. Quem dá fruto, quem é que é limpo? Quem é limpo? Quem é limpo? Quem é limpo? Então quem quer dizer que quem não dá fruto é sujo, não é limpo. Quer dizer que quem está dando fruto, ele é. E Deus tem um compromisso com os limpos. Qual é o compromisso dele? Limpar. Porque Deus limpa os limpos, para que eles produzam mais frutos. Quem é que vai ver o Senhor? Quem dá fruto. Aliás, ele só está dando fruto porque ele está vendo ele. E porque ele está vendo ele, Deus está trazendo palavras sobre ele, revelação sobre ele, ele está sendo cada vez mais limpo. Ele cada vez mais está frutificando. O compromisso de Jesus é com quem? Com os limpos. A Bíblia também fala que nós somos conhecidos pelos frutos. Não é assim? É ou não é? Pelos frutos vos conhecereis. Agora eu encerro de verdade com uma pergunta para você. Qual é o seu fruto? Qual era o fruto do fariseu? Qual que era, Júnior? Religião, regras, legalismo, preceitos sobre preceitos. Qual eram os frutos dos discípulos? O amor. Vidas. Qual fruto você tem dado? Quem você é? Jesus está no monte. Jesus está pregando no monte. Jesus está dizendo àqueles que são felizes. Mas quando ele diz isso, não é para reprovar a todos. Quando Jesus diz isso, é para que todos entendam e vivam a verdade. Se hoje você entrou na constatação de que você só produz religião, ainda dá tempo. Ainda tem tempo. Sim, tem tempo para você. Olha só para o seu irmão da direita, depois olha para o da esquerda e só fala para ele assim: tem tempo. Ainda dá tempo. Em nome de Jesus.